Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato, que sou eu. Neste vídeo, mais uma lista grandinha, 10 exercícios sobre estequiometria, tá aqui na descrição, dá uma olhadinha lá. Se te interessar, volta aqui depois da vinheta. Muito bem, professor Ricardo Marconato, mais uma vez aqui com vocês para a gente fazer essa listinha de exercícios que está aí na descrição. Se você já conhece meus vídeos, já vai deixando aquele seu joinha aí, que eu sei que você vai gostar. E se você não conhece, assiste um pouquinho aí, se der, assiste todo ele. E se quiser, se inscreve, se não for inscrito, ativa o sininho, beleza? Também, se você quiser, me procura lá na rede social Instagram, que tem mais conteúdo sendo compartilhado por lá também. Essa lista de hoje é uma lista especialmente aí para uma turma que eu tenho no campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que inclusive tem apoiado, né, o campus tem apoiado esse projeto, fornecendo tempo aí para a gente trazer vídeo aqui para vocês, tá? Último recadinho antes de ir para a lista é que aqui na descrição, o segundo link é um formulário que você pode sugerir temas, quase ninguém está usando, né? Então vai lá, você está assistindo aqui, quer ter algum tema resolvido, sugere lá o seu tema, que aí eu trago ele aqui. Como tem pouca procura, tá relativamente tranquilo aí atender aos pedidos, beleza? Então, agora, sem mais conversas, vamos apertar o botãozinho aqui para a gente vir para a tela de resolução, tá? Estequiometria, muitos cálculos. Então, o que eu já fiz, né? Eu já tenho uma colinha aqui do lado, onde eu vou consultar alguns cálculos que já estão prontos, né? Então, eu vou montar aqui, explicar a lógica e depois vocês vão, né, se tiverem dificuldades, não consigo fazer aquele cálculo lá, não entendi como você chegou no resultado. Aí você me coloca nos comentários e a gente tira a sua dúvida pontualmente, beleza? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu até apagar um negócio aqui, que esse aqui não era para estar aqui. Primeira questão aí. Vamos pegar uma caneta aqui para a gente ir fazendo a leitura. Vamos colocar ela na tela. Aqui. Beleza. Casos especiais por quê, né? Por que são casos especiais? Quando a gente tem rendimento, pureza, reagente limitante em excesso, reações sucessivas, né, são colocados como casos especiais, né? Foge daquela iniciação da estequiometria ali, onde é tudo bonitinho, tudo que eu coloco reage, né? E aqui eu chamo, na verdade, de casos reais de estequiometria, porque a realidade é essa. A gente tem que sempre colocar um excesso, quase nunca vai dar 100% de rendimento, os reagentes não vão ser puros, e muitas vezes acontece mais de uma reação, as reações sucessivas são comuns também. Então, beleza, vamos lá, vamos olhar os exercícios aqui. A decomposição térmica do nitrato cúprico, que é esse cara aqui, ó, nitrato cúprico, é representada pela seguinte equação que está aqui. Calcule a massa de óxido cúprico que se obtém a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico, sabendo que este apresenta 75% de pureza, né? Então, vamos lá. Quais são as substâncias envolvidas? Vamos pegar aqui, vamos destacar. Eu quero a massa de óxido cúprico, que está aqui, que eu obtenho a partir da decomposição de 500 gramas de... aqui, ó, aqui de novo, né? Não é aqui, né? Óxido cúprico é aqui, né, gente? Ô, professor, né? Nitrato cúprico, que é aqui, ó. Então, qual a massa de óxido cúprico, CiO, que eu consigo obter a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico, que não é puro, ele tem uma pureza de 75%. Como é que eu posso fazer? Então, primeira coisa, equação foi dada, está balanceada? Tem que confirmar. Então, 2 cobres, eu tenho 2 NO3, né? Então 2 nitrogênios aqui dentro, vezes 2 dá 4, tem 4. Se você contar aí, todos os elementos estão balanceados. Então eu tenho uma proporção aqui, ó, de 2 mol de uma substância de interesse, que é o nitrato cúprico, para 2 mol de outra substância de interesse, que é o óxido cúprico. 2 para 2 é a mesma coisa que 1 mol de um para 1 mol do outro. Então, eu tenho a proporção 1 mol de Cu, NO3, 2, que é o nitrato cúprico,
para 1 mol de óxido cúprico, CuO, né? Então, 2 para 2, tanto faz, 1 para 1 ou 2 para 2. Já vou colocar 1 para 1 aqui para facilitar o cálculo, né? Então, beleza. Agora, vamos lá. Vamos subir um pouquinho aqui. Eu quero a massa de óxido cúprico, a massa desse cara aqui. Não deu unidade, então, grama. X gramas de CuO. Que eu obtenho a partir do quê? De 500 gramas de nitrato cúprico. Porém, contudo, entretanto, né? Esse aqui é uma fórmula ali para não repetir. Ele tem 75% de pureza. Tem essencialmente duas vias aqui, né? Ou eu pego esse 75 aqui e já faço um cálculo, né? Para saber se eu tiver 75% desse valor aqui, quanto que é, né? E já coloco esse valor aqui, calculado, os 75%. Ou eu faço o que eu vou fazer agora. Eu pego esse 75%, represento ele em decimal, 0,75, e multiplico aqui, ó, 0,75, que é a conta que eu faria à parte. Eu já vou fazer ela junto aqui. Então, ó, essa massa que está com essa pureza vai produzir quanto de óxido cúprico? Agora eu tenho que fazer uma conversão aqui, entre aspas, de mol para grama. Para isso, massa molar. Esses são os cálculos que eu falei aqui, né? Então eu teria que pegar, ó, 64 do cobre, mais aqui eu tenho 14 do nitrogênio, e eu tenho 16 de cada oxigênio. Aí eu vou ter 2 vezes 14 e eu vou ter 6 oxigênios aqui, então 6 vezes 16. Todo esse cálculo aí você vai ter que fazer e você vai encontrar 188 gramas para cada mol do CuNO3,2. Então, se você fizer o cálculo, CuNO3,2 vai ter uma massa molar de 188 gramas por mol. Como que eu calculo isso? 64 mais, né? Ó, 14 mais 16 vezes 3, e isso aqui que está dando em parênteses, vezes 2, você vai chegar a 188, tá? E, da mesma forma, eu tenho que fazer aqui mol para grama. Aqui já está relativamente mais tranquilo, mais fácil, né? Porque ó, é 64 do cobre mais 16 do oxigênio, né? Então, eu já tenho aqui que vai dar 70, que vai dar 80, fácil, né? Então, o CuO, a gente calcula aqui de cabeça 80 gramas, né? Em mol é 1 para 1, em massa é 188 para 80, tá? Então, como que é de onde surgiu esse 80? 64 do Cu mais 16 do oxigênio, 80 gramas por mol é a massa molar. Então, tenho que calcular aqui para poder sair de mol e trabalhar em grama. Pronto. Agora é matemática. Acabou a química, né? Então, vamos fazer isso aqui, multiplica cruzado, né? Eu vou ter 188x igual a 80 vezes 0,75 vezes 500. Esse meu x, vamos colocar para cá, vai ser tudo aquilo ali, 80 vezes 0,75 vezes 500. Agora, dividido pelo 188, que vai passar dividindo. Então, 188. Isso aqui, tudo, no meu rascunho, deu algo em torno de 159,6 gramas do óxido cúprico. Beleza? Então, essa é a resposta aqui desse primeiro exercício. Não tinha múltipla escolha, é uma questão aberta. Beleza? Então, se alguém tem dificuldades aí com esses cálculos da massa molar, ou mesmo em fazer esses cálculos aqui na mão, né? Porque você vai para uma prova que você não pode usar calculadora, você vai ter que treinar um pouquinho e fazer esses cálculos aí à mão, né? Não é tão difícil assim, mas é demorado, por isso não vou fazer aqui no vídeo, beleza? Então, exercício 1 era esse. Exercício 2, vamos colocar ele na tela agora, apareceu ele inteiro ali, beleza. Em uma reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 122,5 gramas de ácido sulfúrico e 130 gramas de NaOH, hidróxido de sódio. Segue a equação não balanceada, tá aqui para nós. Qual o reagente limitante, então outro caso especial aqui, reagente limitante, e a massa de NaOH consumida, respectivamente? Então, quem que limitou a reação? NaOH ou H2SO4? Qual que foi a massa? Né? Aqui é 50 ou 100, né? Então, vamos lá, como é que a gente pode, né? Uma das formas da gente encontrar
quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Primeira coisa, equação tem que estar balanceada. Então vamos lá. A dica aqui para balancear uma equação ácido-base é olhar a quantidade de Hs e a quantidade de OH. Você tem que igualar ela. Então eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis e 1 OH. O que eu faço? Eu pego esse 2 aqui e multiplico a quantidade da base. Como é 1 NaOH, eu não preciso escrever 1 aqui, tá? Então eu acertei a proporção, né, 1 para 1, aqui, no caso aqui 1 para 2, né? Mas a proporção 1 para 1 em termos de H e OH, né? Agora eu tenho 2 OHs aqui, 2 Hs aqui e 2 OHs ali. Então, para formar água, eu tenho que ter um H+, e um OH-. Tá? Nesse caso, eu preciso de 2 bases para cada ácido. Com isso, né, se eu tenho 2 Hs e 2 OHs, eu vou formar 2 águas, porque essa água ela é formada da reação entre o H+ e o OH-. Esses dois aqui é que vão formar essa água. Né? Por isso que eu falei 1 para 1 aqui, 1 H para cada OH. Se for uma neutralização total. Né? Então aqui a gente tem ela balanceada agora. A minha proporção, tá? Entre os reagentes é de 1 para 2. E eu tenho que olhar para essa proporção para saber quem está limitando ou quem é o excesso. Então eu vou escrever essa proporção aqui. Ó. É 1 mol do ácido H2SO4 para 2 mol da base, que é o NaOH. O exercício falou que tem 122 do ácido. Então, o exercício falou para a gente que eu tenho 122,5 gramas do ácido. E que eu reagi com 130 gramas da base. Né? Então, ó, mol para massa. Eu tenho que achar a massa molar. E aqui fica uma dica, tá? Essas duas substâncias aqui são duas das que seria interessante, né? Assim como você decora o número de telefone de alguém, né? Decora nome, cara crachá, né? Aprende que uma determinada pessoa tem determinado nome, vai facilitar a sua vida se você lembrar desses valores aqui. 98,40, tá? Massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Massa molar do NaOH, 40 gramas por mol, tá? Pode calcular lá na hora da prova? Pode. Vai fazer lá, ó, cada hidrogênio vale 1, eu tenho 2, mais 32 do enxofre, mais 16 vezes 4. Tranquilo, você pode, não precisa decorar. Se você lembrar desses valores, que são relativamente tranquilos, você passa alguns segundos à frente aí do seu concorrente, né? Ou termina antes a avaliação aí e pode ficar descansando, né? Mas então, calculando aqui, ó, né, as massas molares, eu tenho que o ácido sulfúrico é 98 gramas para cada mol. E aqui eu tenho 2 vezes o 40, porque são 2 mols. Tá? 1 mol, 40 gramas, só que eu tenho esse 2 aqui, eu tenho que considerar ele. Beleza? Se eu fizer esse cálculo aqui agora, só que assim, professor, peraí, mas cadê o x? Né? Então, qual é um dos caminhos para eu fazer e encontrar quem é o reagente limitante? Eu multiplico o cruzado aqui, ó. Multiplico esse vezes esse. Esse vezes esse, aqui está o ponto que eu já falei que eu coloquei minha colinha, né? Aqui, ó, dá 9.800, tá? Esse valor. 2 vezes 40 dá 80, vezes 122,5 dá 9.800. E aí eu multiplico aqui também, ó. Multiplico o cruzado aqui, ó. 98 vezes 130. 98 vezes 130 dá 12.740. Por que a gente faz essa multiplicação cruzada? Porque o resultado nos diz onde está o excesso. O excesso está no maior valor. Então, aqui 9.800, aqui 12.740. Então, esse valor aqui é maior. Isso aqui significa que essa multiplicação é onde eu tenho o excesso. Não é isso. Excesso. Então, quem está em excesso? Quem está em excesso é o NaOH, tá? Porque essa multiplicação aqui deu um valor maior para o NaOH, no lado do NaOH. Então, se ele está em excesso, eu não posso usá-lo para fazer cálculo. Eu tenho que usar o 122,5. Então, não foi consumido 130, porque está sobrando. Vai sobrar quanto? Quanto que foi consumido? Aí eu faço um cálculo estequiométrico agora para saber quanto que foi consumido efetivamente.
é a mesma relação, né? 98 gramas do ácido para, já vou colocar aqui 80, né? 80 gramas da base. Então aqui eu estou falando do ácido sulfúrico e aqui eu estou falando do hidróxido de sódio. 122, que é o meu reagente limitante, e aí nesse ponto aqui, né, você já tinha cortado A e B, né? Já poderia ir para o ímpar aqui. Já dava para, né, sem fazer conta, que maravilha, olha só. Não encontrou vírus no meu computador. Tá? Mensagenzinha aqui, ó. Que bom que não encontrou vírus, né? Sinal que tá tudo tranquilo. Vamos lá, então. 122,5 gramas. Aqui já dava para ter uma noção, né? Do que ia acontecer. Né? Será que precisa fazer conta aqui para achar, né, um valor X aqui? Se você quiser fazer conta, dá para fazer. Mas qual que poderia ser a sua lógica aqui? 98 precisaria de 80, né? 122,5 é mais que 98. Então vai precisar de mais que 80, concorda? Vai precisar de mais que 80, quanto? Não sei. As possibilidades de sobra aqui são 50 e 100. Se eu tirar 50 aqui, ó, de 130, beleza? Sobra 80. Então, para sobrar, que sobra? Quanto que foi consumido, né? A ideia é que é consumido. Foi consumido 50 ou foi consumido 100? Então, ó, se 98 consome 80, se eu tenho mais de 98, eu vou consumir mais de 80. Se eu vou consumir mais de 80, é 50 ou é 100? É 100. Então a nossa resposta vai estar aqui, ó. Vai ser letra D, 100, tá? Essa enroladinha que eu dei agora porque eu esqueci que era consumida. Eu estava indo para o que vai ser, que sobraria, né? E a pergunta aqui é consumido. Então observa a lógica, ó. 98 precisa de 80. Eu tenho um valor abaixo e um valor acima de 80. Como eu tenho aqui um valor acima do 98, a minha resposta tem que ser acima do 80. Esse x aqui, se você fizer o cálculo, né, vai ser 122,5 vezes 80, e esse 98 vai estar multiplicando o x, depois ele passa dividindo aqui. Esta conta aí vai dar exatamente 100 gramas, tá? Então você consegue fazer o cálculo tranquilo, mas na hora de uma avaliação, se você já identificou aqui que o NaOH era em excesso, você poderia vir aqui e usar, né, essa comparação a partir apenas dessa linha, 98 para 80. Então, eu vou consumir mais que 80. Mais que 80 aqui, 100. Se desse dois valores acima de 80, aí não ia ter jeito. Você ia ter que fazer cálculo para chegar no resultado. Beleza? Então, exercício 2 aí, feito. 3 na tela. E diz o seguinte. Deixa eu monitorar o tempo aqui. 18 minutos de vídeo. Tá bom. As lâminas incandescentes tiveram sua produção descontinuada a partir de 2016. Elas iluminam o ambiente mediante aquecimento por efeito Joule de um filamento de tungstênio, que é o símbolo W, número atômico 74. Esse metal pode ser obtido pela reação do hidrogênio com trióxido de tungstênio, WO3, conforme a equação a seguir, descrita na equação química não balanceada. Tem aqui a equação, se na indústria de produção de filamentos, se uma indústria de produção de filamentos obtém 31,7 kg do metal puro, que é esse cara aqui, a partir de 50 kg do óxido, que é esse cara aqui, qual é o rendimento aproximado do processo? Então está perguntando rendimento. E eu já destaquei aqui, ó, metal puro e óxido. Metal puro e óxido. É isso que nos interessa. Porém, né, o exercício nos deu a equação, só que ela falou que não está balanceada. Vamos balancear? Então, primeiro olha para os metais. W. Tá ok. Há metais que não sejam carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem. Carbono. Não tem. Hidrogênio. Tá certo. Ó. 2 de um lado, 2 do outro. Oxigênio. Tá errado. Tem 3 desse lado, eu tenho que ter 3 desse. O que eu faço? Multiplico por 3. Agora, o hidrogênio que estava certo passou a ficar errado. 3 vezes 2, 6. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3 ali. Beleza. 1 mol para 3, para 1 para 3. Esse balanceamento é inútil para resolver a questão. Por quê?
Porque a relação é entre o WO3 e o W. E aqui já estava certo. Então, é 1 para 1. Eu tenho 1 mol do óxido interagindo com 1 mol do... que vai produzir, né, interagindo com hidrogênio, vai produzir 1 mol do metal puro. Se a indústria de filamentos obtém 31,7 do metal puro, então o meu produto aqui foi 31,7 quilo, que eu vou escrever assim, ó, o quilo como 10 ao cubo, recomendo fortemente que vocês façam isso. Quilogramas, então 10 ao cubo gramas. A partir de 50 do óxido, então, ó, eu obtive 31,7 a partir de 50 quilogramas, 10 ao cubo gramas, do óxido, tá? Então, eu consegui 31,7 quilogramas a partir de 50 quilogramas. Só que eu quero saber aqui o rendimento, né? Será que esse 31,7 ele é 100% do que eu poderia obter a partir de 50? Então, tem algumas formas de fazer. Uma delas é você não usar esse valor no começo, usar ele apenas no final. Então, você coloca aqui um x, você faz o cálculo estequiométrico como se fosse 100%, e no final você relaciona o teu resultado com esse aqui, tá? Eu vou colocar de uma forma diferente. Eu vou aplicar o rendimento aqui já, na primeira linha da regra de 3, que eu vou ter que converter de mol para grama, tá? Já fiz o cálculo aqui, como eu falei, à parte, ó, o WO3, a massa molar, né, do WO3 vale 231,8 gramas por mol. Eu já fiz esse cálculo à parte. E o tungstênio nem precisa calcular, que ele já está aqui, né? Então, 231,8 gramas. Por que eu falei para colocar o K como 10 ao cubo? Para ficar unidade embaixo de unidade, né? Então, e aqui, obviamente, 183,8 gramas. E aí você olha e fala assim, tá, mas não dá para resolver, né? Cadê a incógnita? Como eu estou falando de rendimento, o que eu posso fazer aqui? Eu coloco este rendimento multiplicando aqui, ó. Eu quero encontrar o rendimento. Se eu multiplicar aqui pelo rendimento, tá? Se eu pegar esse 183 e multiplicar, e esse rendimento ele vai estar não no percentual, ele vai estar num número decimal. Então, este R aqui, eu vou conseguir agora uma incógnita. Eu vou resolver isso aqui, essa regra de 3, e vou obter um valor desse R. Então, vamos lá, por partes. Vamos multiplicar aqui cruzado. Então, vamos pegar primeiro aqui a linha do R, né? Eu vou ficar com, ó, 50 vezes 10 ao cubo, vezes 183,8, vezes o meu R, que vai ser o meu rendimento, igual a 231,8 vezes o que está aqui do lado. 231,8 vezes 31,7 vezes 10 ao cubo. Agora eu vou isolar esse R. Ó. Vou deixar o R aqui. Repito tudo que está do outro lado. 231,8 vezes 31,7 vezes 10 ao cubo, dividido por o que estava aqui do lado do R. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o 183,8 para cá e vou jogar o 50 vezes 10 ao cubo para cá. Por quê? Para ficar claro para a gente, né, ó, que daria para já começar a simplificar cortando esse 10 ao cubo aqui. E aqui não tem jeito, você ia ter que fazer nenhuma continha aqui. Mas, se você fizer esta conta aqui, ó, 231,8 vezes 31,7 dividido por 183,8 vezes 50, se fizer isso na calculadora, como eu fiz, você vai achar o seguinte valor, 0,79957 e um bocado de número para frente, tá? Então, é um percentual que está representado na forma decimal. Que isso aqui vai me dar aproximadamente quanto? 80%, né? Se eu multiplicar isso aqui por 100, vai dar aproximadamente 80. Nós temos 80 aqui na letra D, tá? Essa é uma forma de fazer. Você poderia ter feito, né? Aqui como X, e aí não teria esse R aqui seria um X. Você encontraria um valor para esse X
E aí, esse valor de x seria 100%, né? Aquilo que foi dado pelo exercício, 31,7, seria o rendimento. Você ia fazer a conta e ia chegar em 80%. Beleza? Então, é isso aqui no exercício 3. Exercício 4. Vamos subir aqui e vamos subir a minha colinha ali para eu poder, né, olhar os cálculos que eu já fiz previamente. Vamos lá, então, exercício 4 diz o seguinte: assinale a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio produzido após reação de 8 mol de ácido clorídrico com 4 mol de hidróxido de alumínio. Dê os dados aqui de massa molar, tem as alternativas. Vamos ter que montar a equação. O primeiro passo de toda estequiometria é ter uma equação e a gente não tem. Mas o exercício deu pra gente, ó. O alumínio vai ser produzido da reação de ácido clorídrico, HCl. Reação dele com hidróxido de alumínio, AlOH3. Por isso que a gente estuda substâncias inorgânicas, geralmente antes da estequiometria, né? Porque, na hora que aparecer o nome aqui, a gente tem que saber montar essas estruturas, né? E vai produzir quem? Ó? Assinar a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio. Quem é o cloreto de alumínio? É o AlCl3. Nessa reação entre um ácido e uma base, eu formo um sal, mais quem? Água. Então, forma água aqui. Beleza. Agora que eu vi, meu microfone está aparecendo aqui. Ó. Vou baixar ele. Aí. Então, equação química está aí, ok. Segundo passo, tem que estar balanceada. Vamos balancear. A dica, como eu já falei, quantidade de Hs tem que ser igual à quantidade de OHs. Eu tenho 3 OHs, eu tenho que ter 3 Hs. 3 Hs com 3 OHs formam 3 águas. E aí, ó, eu tenho 3 Cls, 3 Cls. Um alumínio, está balanceado. Beleza? Então, a proporção entre o ácido e o hidróxido de alumínio é de 3 mol do ácido para 1 mol do hidróxido de alumínio. O exercício está colocando, né, ó, a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio, professor. Então, por que você já não relacionou direto com cloreto de alumínio? Porque ele deu a massa de 2 reagentes. Toda vez que o exercício der a massa de 2 reagentes, você tem que abrir um olho desse tamanho aqui, ó, porque ele está te colocando reagente limitante em excesso. Muito provavelmente, um deles vai estar em excesso, e eu não posso usar esse para fazer cálculo. Então, eu tenho que primeiro descobrir quem está em excesso. Como é que eu vou fazer isso? Até que está tranquilo aqui, porque está tudo em mol, não preciso converter ninguém, né? 8 para 4, 3 para 2, 8 para 4, na cara a gente já vê que não está batendo, né? Se eu tiver, então, 8 mol do ácido e 4 mol da base, será que quem tá em excesso? O que eu faço? De novo, ó, multiplico aqui. 3 vezes 4 vai dar 12. 1 vezes 8 vai dar 8. Deu diferença. Qual é o maior valor? Este. Quem está em excesso? Este. Posso usar ele para fazer cálculo? Não, né? A menos que eu queira saber quanto que está em excesso. Mas aí eu vou fazer só no final, para, né, a partir do 8, quanto que daria, e aí eu faço a diferença. Nesse caso aqui, a pergunta é o valor da massa de cloreto de alumínio. Eu tenho que relacionar, então, HCl com a LCl2. Então, vamos fazer isso aqui um pouquinho para baixo aqui agora. Então, a minha proporção aqui vai ser de 3 mol do HCl, que é o meu reagente limitante, para 1 mol do AlCl3. Eu quero saber a massa, né? Então, a massa em gramas, então x gramas de AlCl3, que eu consigo obter a partir de quanto? 8 mol do meu ácido. Então, 8 mol do meu ácido. No ácido está tranquilo, eu vou só repetir aqui nessa segunda linha, que é a linha da conversão, 3 mol de HCl, só que agora eu preciso de uma massa do AlCl3. Essa massa eu também calculei aqui. Ela vai ser a massa de 133,5 gramas. Então, a massa molar, você calcularia lá, AlCl3, faz os cálculos, a massa molar dá 133,5 gramas
por mol. Então, você teria que calcular isso aqui, beleza? Já calculei, então o valor está aqui. Agora, acabou a química, matemática. Vamos multiplicar cruzado. Esse x vai ficar quanto, né? 8 vezes 133,5 dividido, esse aqui seria 3x, né? X vezes 3, 3x. Esse 3 vai passar dividindo. Esta continha aqui dá 356 gramas do AlCl3. A gente tem isso aqui na letra D de dado, beleza? Eu tenho que pausar o vídeo aqui um pouquinho rapidinho, você mal vai perceber, porque tem um negócio que está acabando a bateria, eu preciso dele. Vamos lá. Pausando agora. Estamos de volta, nem deu para perceber, né? Só que a hora que eu aperto o meu botão aqui, eu descobri que a minha tecla de atalho não poderia ser essa. Mas tá bom. Vamos lá. Exercício 4, finalizado. Vamos para o quinto. FAMERP. Vamos lá, vamos pegar aqui a caneta, que agora... Ah, tá a caneta ainda. Beleza. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, ao ser aquecido, sofre transformação química produzindo carbonato de cálcio. De sódio, né? Aí seria uma transmutação, alguma coisa meio absurda, né? Carbonato de sódio, Na2CO3, dióxido de carbono, CO2, e vapor d'água, H2O. Considerando um rendimento de 90% para a reação, qual a massa de carbonato de sódio obtida a partir de 168 gramas de bicarbonato de sódio? Então vamos lá. Ó. Primeiro, tem que ter uma equação química. Tá? Também questão aberta, né? Qual a massa? Não deu unidade, a gente vai calcular em grama. E não deu equação, mas disse para nós o que tem. Então qual que vai ser a equação? Vou colocar essa equação aqui. Ó, eu tenho o NaHCO3, que vai ser aquecido. Então, ele vai ser aquecido. Vai formar quem? Na2CO3, gás carbônico, CO2, e água. Ele já disse tudo o que vai ser formado. Montei a equação, tem que ver se ela está balanceada. 1 Na, 2 Na. Não está. Então, tem que colocar o número 2 aqui para começo de história. Depois que eu olho os metais, eu olho se tem A metal que não seja CHIO. Não tem. Mas tem C. Agora eu tenho 2 Cs. Eu tenho um aqui e um aqui, 2. Eu tenho 2 Hs. Na água eu tenho 2 Hs. Eu tenho 2 vezes 3 oxigênios, 6 oxigênios. Eu tenho 3 oxigênios aqui, com mais 2 aqui, 5, com mais 1 aqui, 6. Então, beleza. Apenas esse 2 aqui deixa o balanceamento correto. Então, beleza. Tenho uma equação balanceada. Agora, eu tenho que ver quais são as substâncias de interesse. Então, ó, qual a massa de carbonato de sódio? Então, eu quero saber algo deste cara aqui. Obtida a partir de 168 gramas de bicarbonato de sódio. Este cara aqui, tá? Só isso? Não. Olha lá, considerando um rendimento de 90% para a reação. Então, beleza. Eu tenho uma reação de 90% de rendimento. Eu posso fazer esse rendimento ao final, ou como eu estou fazendo aqui nessa lista, colocando tudo junto ali no momento da regra de 3. Então, vamos lá como é que ficaria. Agora, eu vou relacionar. Eu quero massa de carbonato de sódio. Então, eu pego aqui embaixo, eu quero x gramas desse cara aqui. Ó. Eu uso a parte de baixo da equação para ficar bem claro quem está envolvido aqui. Então, eu quero x grama desse cara. Obtido a partir de 168 gramas desse cara aqui. Ó. Então, eu coloco 168 embaixo dele, que é o bicarbonato de sódio. O rendimento é 90%. Né? Mas, então, antes disso, antes de eu olhar para o rendimento, eu vou verificar. Eu tenho que transformar o que em gramas? 2 mol do NaHCO3 e 1 mol do Na2CO3, porque essa é a proporção, 2 mol para 1 mol. Qual é a massa molar do NaHCO3? Aqui, novamente, você teria que calcular, né? NaHCO3, então, eu viria aqui, ó, 23, mais 1, mais 12, mais 16 vezes 3. Calcula tudo isso aí, você ia chegar em 84 gramas por mol.
E se você calcular também para o Na2CO3, você vai chegar no valor de 106 gramas por mol. Beleza? 106 gramas por mol. Aqui, então, eu tenho 84 gramas para 106 gramas, correto? Não, olha esse 2 aqui, ó. 2 vezes 84, não pode esquecer, tá? Aqui nesse ponto, né, a gente tem a possibilidade de fazer a conta já, tá? Eu acho esse valor de x aqui, tranquilo. Eu tenho uma incógnita, tenho os outros 3 valores, eu acho x, tá? Aqui, ó, primeiro eu vou colocar aqui o considerando 90%, para depois mostrar uma coisa para vocês aqui que, né, fica meio fácil fazer essa questão aqui, né? Como é que eu colocaria o rendimento aqui já, para fazer o cálculo junto, né, sem precisar fazer uma outra conta depois? Que na verdade eu ia fazer a conta tudo junto. Eu multiplico aqui, ó, esta parte do produto, tá? A primeira linha da regra de 3, eu multiplico o produto pelo percentual representado no decimal, então 0,9. E eu posso fazer esse cálculo aqui, tranquilamente, vou chegar no resultado. Porém, se você observar o seguinte, ó, 2 vezes 84. Quanto que dá isso aqui? 168 gramas. É exatamente a mesma quantidade equivalente a 2 mol. Então, já está escrito aqui, qual que é o valor do meu x? Esse meu x, só o x, aqui, ó, apenas o x, vale 106, tá? Então, o que eu poderia fazer aqui? Apenas esse cálculo, né? E já estaria com a resposta pronta, tá? Vamos, então, fazer esse cálculo aqui, tá? Qual que vai ser o meu valor final, né? O meu valor final, o meu x final, ele vai ser, cadê ali? 95,4, que é o que eu calculei ali, ó, 95,4 gramas do Na2CO3. Porque eu tenho esse 0,9 aqui, ó. Então, essa conta 106 vezes 0,9, essa continha aqui, ó, o resultado dela é esse, tá? Se você montar esse x aqui, ó, do jeito que tá, com todos esses valores que eu coloquei, ó, dá 168 vezes 106 vezes 0,9 dividido por 2 vezes 84. 2 vezes 84 é 168. Você ia cortar aqui, ó, esse com esse. Olha, a sua conta ficaria 106 vezes 0,9, que vai dar o 95,4. Beleza? Então, aí você poderia pegar um atalho e fazer direto essa conta aqui sem muitos problemas e chegar na resposta dessa questão, que era aberta também, né? Vamos para a questão 6, então, e colocar ali na minha vista. Vamos lá. Questão 6. O ácido nítrico em excesso reagiu com 200 gramas de cobre metálico puro conforme a equação química a seguir. Tá, a equação química aqui, já vamos olhar se ela está balanceada? Um cobre, 4 Hs aqui, 4 Hs aqui, 4 Ns, 2 Ns aqui com 2 aqui, então está balanceada, né? Se olhar o oxigênio também dá 12 aqui, dá 6 aqui, mais 4, mais 2, 12, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, isso aqui dá uma informação subentendida para a gente, o volume produzido de NO2 em litros, considerando um rendimento de 71%, é aproximadamente. Então, eu tenho uma estequiometria onde os participantes, né, eu tenho uma equação, ela está balanceada. Quem vai me interessar para fins de cálculo são o cobre metálico, que foi dado uma massa dele, e o NO2, que eu vou querer um volume. Então, eu tenho o cobre e o NO2. A proporção entre cobre e NO2 é de 1 mol de cobre nas condições da reação, produzindo 2 mol de dióxido de nitrogênio. Tá? O exercício fala, se eu tiver 200 gramas de cobre, quantos litros que eu produzo do NO2? Tá? Então, esse valor aqui, tá?
em litros. Para isso, eu vou precisar converter mol para massa e mol para litro. Mol para litro, esta sigla aqui traz para a gente um número subentendido, que a maioria das vezes ainda está sendo usado 22,4 litros por mol, embora rigorosamente isso hoje não seja mais verdade. Mas esse exercício aqui, por exemplo, ele aborda, né, o 22,4, tá? É o valor utilizado pelo exercício. Então, eu tenho para cada mol 22,4 litros. Se eu tenho 2 mol, 2 vezes esse valor, né? Que vai estar relacionado a quanto de massa de cobre. 1 mol de cobre tem aqui 63,5 gramas. Foi dado para a gente, não precisa nem fazer cálculo. Beleza? Novamente, rendimento. Eu poderia fazer aqui, achar esse x, valeria 100%. Ou eu posso pegar esse 71 aqui, representar ele como decimal e multiplicar aqui, ó, vezes 0,71, tá? E aí eu multiplico o cruzado, faço normal aqui utilizando esse 0,71 na minha conta, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, multiplicar 63,5 vezes x igual a 200 vezes 2 vezes 22,4 vezes 0,71. Vou pegar esse x, isolá-lo, vai ser 200 vezes 2 vezes 22,4 vezes 0,71. Tudo isso agora dividido por 63,5. Então, quanto que tem que valer esse x? É só você fazer esse monte de conta aí, você vai chegar num valor aproximado de 100,2 litros de NO2, tá? Então, isso é aproximadamente, nas alternativas, letra D, aproximadamente 100, pouco acima disso, né? 100 litros, beleza? Exercício 6 aí em 42 minutos de vídeo. Vamos para o 7. O FUVEST modificado, já nem sei qual modificação foi feita aí. Uma instalação... Ah tá, eu sei, eu coloquei as fórmulas que ele não deu, tá? Acho que foi isso. Uma instalação petrolífera produz 12,8 kg de dióxido de enxofre por hora. A liberação desse gás poluente pode ser evitada usando-se calcário, que é o CaCO3, CaCO3, o qual, por decomposição, fornece o CaO, né, ou CaO, que reage com o SO2, formando CaSO3, que é o sulfito de cálcio, de acordo com as equações que estão colocadas aqui. Qual a massa mínima de calcário em quilogramas por dia necessária para eliminar todo o SO2 formado? Suponha 100% de rendimento para as reações, né? Tanto a primeira quanto a segunda. O que eu tenho aqui é um caso de reações sucessivas. Como é que eu sei que são reações sucessivas? Ele deu as duas. E observe que o produto de uma é um reagente na outra. Então, isso indica para nós que é reação sucessiva. O que a gente tem que fazer aí? Nós temos que cancelar aquilo que se repete, fazer uma soma, uma equação global, né? Que a gente tem em vários pontos da química, tá? Eletroquímica, termoquímica tem, e na estequiometria mais geral, reações sucessivas eu vou ter também a equação global, que eu desconto aquilo que tem igual no reagente de uma e no produto da outra, somo aquilo que tiver igual nos reagentes, soma aquilo que tiver igual no produto, e que não tiver nenhum parceiro, nenhum par, nem de um lado nem do outro, eu repito. Então aqui, ó, para eu fazer isso, eu preciso que as coisas que eu quero eliminar, que são repetitivas, eu tenho que ter elas na mesma quantidade. Já tem, né, CaO, CaO. Só que é importante a gente observar o seguinte, cada uma dessas equações, antes de eu fazer a global, ela já tem que estar balanceada. Nesse caso, as duas já estão balanceadas. Então, eu tenho cálcio, um cálcio de cada lado, um carbono de cada lado, 3 oxigênios de cada lado, na primeira. Aqui eu tenho um cálcio de cada lado, 3 oxigênios desse lado, 3 oxigênios desse lado, um enxofre desse lado, um enxofre daquele. Então, já está balanceado, né? Aqui, então, o que eu tenho que fazer, para eu somar essas equações, eu vou cortar aqui, ó, mas eu não vou colocar o resultado aqui embaixo, porque está muito pequeno. Não, eu posso fazer isso, tá? E eu vou fazer. Por quê? Porque isso aqui está editável, né? Então, vou dar
um totozinho aqui para baixo e pronto. Vamos lá. Como que eu somo elas, então? Né? O que está igual em lados opostos da seta, eu corto. CaCO3 só tem aqui, eu repito ele, CaCO3. Antes da seta aqui só tinha esse. Aqui antes da seta tem o SO2, então CaCO3 mais SO2. Não tem mais nada antes da seta. Depois da seta eu tenho CO2 e o CaSO3. Então essa aqui, ó, é a minha chamada equação global. Beleza? Equação global. Ela, então, é que eu vou utilizar para poder fazer os cálculos, né? Porque aqui, ó, se você fosse olhar, né, qual a massa mínima de calcário? Qual é a fórmula do calcário? Ela estava aqui na primeira equação. Que eu preciso para eliminar todo o SO2. Olha o SO2 onde estava aqui, estava na outra equação. Então, eu tinha o dado de uma equação e a pergunta em relação, né, o dado aqui em uma equação e a pergunta lá na outra. Dá para fazer sem equação global? Dá também. Você teria que fazer duas regras de 3. Mais fácil você aprender a encontrar a equação global, que você vai usar várias vezes aí na química. Então, beleza. Agora aqui é tranquilo. A proporção, quem me interessa, então, é o CaCO3 e o SO2. Então, são os dois reagentes, tá? Para isso, eu vou repetir aqui. Já está balanceado, né? A gente vai... Deixa eu colocar só... Eu não posso perder aquele 12,8 ali. Então, eu vou repetir aqui a proporção. 1 mol de CaCO3. Opa. Para 1 mol de SO2. Eu estou perguntando a massa mínima em quilogramas. Então, a massa mínima em quilogramas. Eu vou colocar aqui grama, gente. Porque o quilo... Depois eu coloco lá em algum lugar, coloco um 10 ao cubo aí e transformo ele em quilo depois. Então eu vou achar massa em gramas, depois a gente converte se necessário. Que eu vou precisar, né? Qual a massa que eu vou precisar para eliminar todo o SO2 formado. Peraí, professor, mas ele não deu esse valor. Não diretamente. Mas, ó, qual a massa mínima de calcário por dia que eu tenho que usar para eliminar todo o SO2 formado no dia? E quanto SO2 é formado no dia? O exercício deu, que é 12,8 kg por hora. Basta que você se lembre que o dia tem 24 horas. Então, vai ser 24 vezes esse valor. Você pode fazer esse cálculo à parte, ou você pode chegar aqui e colocar, ó, vai ser 12,8 quilo. Olha o que eu vou fazer com o quilo. 10 ao cubo gramas. Isso aqui vai estar multiplicado vezes 24, tá? Então, depois, obviamente, eu não vou colocar esse grama lá nos cálculos, eu só vou ignorar ele, mas é 24 vezes 12,8 vezes 10 ao cubo, porque esse 10 ao cubo é o meu quilo. Por que eu faço isso? Porque a massa molar, ela é em gramas, tá? Então, ela não é em quilogramas, ela é em gramas. Rigorosamente, a gente tem que usar a mesma unidade, e quilograma e grama, embora tenham grama, dá uma diferençazinha, né? Então, vamos usar grama e grama. De mol para grama, o exercício já deu calculado aqui no caso, 100 gramas de CaCO3, 1 mol, está para 64 gramas do SO2. 64 gramas. E aí, X vai estar para esse valor de 12,8 vezes 10 ao cubo, que é para 1 hora, vezes 24. Se eu fizer, né, esse X aqui, ó, então eu vou primeiro multiplicar aqui, ó, 100 vezes esse valor todo aqui, ó. 100 vezes o 12,8. Agora eu já vou fazer o seguinte, eu vou deixar o 10 ao cubo lá no final, tá? Então, ao invés de eu colocar o 10 ao cubo, eu vou fazer vezes 24, aqui tá tudo multiplicando, né? Não vai diferenciar. E aí coloco o 10 ao cubo no final, vezes 10 ao cubo. Dividido por, e aí eu vou de propósito colocar o traço da divisão só até aqui. Agora seria x vezes 64, né? O 64 estaria aqui, ele passaria dividindo, tá? Por quê? Esta conta aqui, se você fizer esta conta aqui, vai dar o valor de... Cadê a minha cola? Minha cola agora eu peguei e não subi. A minha cola da minha cabeça estava lembrando de um valor e realmente é esse valor.
esse cálculo aqui, esta partezinha dá 480, beleza? E o 10 ao cubo não está envolvido nesse cálculo, é vezes 10 ao cubo gramas. Então, esse é o resultado dessa conta aqui, 480 vezes 10 ao cubo gramas. Professor, mas ele quer em quilogramas. Ótimo. O que é 10 ao cubo? É quilo. Então, 480 quilogramas, letra C. Beleza? Então, exercício 7 aí, pronto pra gente também, tá? Vamos para o 8º exercício na tela e vamos ler. Depois de uma água. Agora sim. A reação entre o ferro e a solução de ácido clorídrico pode ser equacionada sem o acerto dos coeficientes estequiométricos por, ou seja, não está balanceada. Fe, sólido, mais HCl, aquoso, formando FeCl2 aquoso, mais H2O, gasoso. Em uma análise no laboratório, após essa reação, foram obtidos 0,002 mol de FeCl2, considerando-se que o rendimento do processo seja de 80%, pode-se afirmar que reagiram. Ele dá as massas molares de cada elemento, e aí coloca lá gramas de ferro, grama de ácido clorídrico, de ferro, de ácido clorídrico, né? Então aqui, primeiro passo. Tem uma equação? Tem. Está balanceada? Não. Vamos balancear. Metal, ferro, ferro, um de cada lado, beleza. A metal, opa, que não seja CHO, tem Cl, tem um aqui e dois aqui. O que eu tenho que fazer? Colocar um 2 aqui. Igualei o Cl. Agora, carbono, tem? Não. Hidrogênio, tem 2 desse lado, 2 desse lado. Igualou. Não tem oxigênio, beleza. Beleza. Já balanceei. Então, eu tenho aqui agora que relacionar quem? Observe que o dado que ele deu para a gente é que ele obteve 0,2 mol desse cara aqui. Então, eu vou ter que usar esse cara para fazer cálculo. Ele me deu também que tem 80% de rendimento, né? O rendimento é de 80%. E aí, ele não me dá nada do reagente, né? Então, eu vou ter que calcular para poder responder, né? Quanto que reagiu do ferro e quanto que reagiu do ácido clorídrico? Eu tenho que descobrir isso para marcar uma alternativa. Então, o meu X vai ser a quantidade do ferro e a quantidade do ácido clorídrico em gramas. Então, aqui nesse exercício, a gente poderia, né, teria que fazer, ou não, depende, né, da estratégia, mas, a princípio, fazer 2 cálculos estequiométricos para achar a resposta. Qual que é a estratégia que eu seguiria aqui? Ó? Observa as alternativas. Eu tenho 3 delas com ferro e 2 com ácido clorídrico. Então, se for o ferro, né, eu consigo já matar aqui. Ó. De 3 opções eu consigo matar, né, na hora que eu fizer o cálculo para o ferro. Mas pode ser que não seja, né? E aí eu vou ter que fazer a conta para o ácido clorídrico. Tá? Mas eu, como tem 3 do ferro, eu chutaria fazer do ferro primeiro. Então vamos fazer para o ferro primeiro. Então a proporção aqui vai ser entre, a minha regra de 3, né, vai ser entre o ferro e o cloreto de ferro 2. Então eu tenho ali que 1 mol de ferro está para 1 mol do cloreto de ferro 2, FeCl2. Eu quero saber quantos gramas de ferro para poder marcar uma alternativa, então x gramas de ferro, que gerou 0,002, e aqui eu vou usar uma notação científica, né? 2 vezes 10 a menos 3 mol de FeCl2. Então, quantos gramas de ferro que gerou esse valor? Porém, contudo, entretanto, observe que esse valor ele não é 100%, ele é 80%. Então, eu não teria a produção de 1 mol, eu teria a produção de 80% disso, ou seja, 1 vezes 0,8. Dentro da lógica que eu estou colocando aqui, eu coloco o rendimento nesse ponto aqui, na primeira linha da regra de 3, que é 1 mol de ferro para uma determinada massa, 1 mol de cloreto de ferro 2 para uma determinada massa de ferro. Qual vai ser a massa de ferro? Massa molar do ferro, 56 gramas por mol. Então, 56 gramas por mol produziria 1 se fosse 100%, mas vai produzir só 0,8, porque a gente tem 80% de rendimento.
Aqui, se você fizer o cálculo para esse x, multiplica 56 vezes 2, né? Depois divide por 0,8. Você vai ter aqui, que eu já fiz esse cálculo, 1,4 vezes 10 a menos 1 gramas de ferro, tá? Então, esse é o resultado. Aí você bate o olho e, opa, beleza, ó, 1,4 aqui, bem aproximado. Não, aqui é de ácido clorídrico. Então, de ferro, 5,6 não pode ser essa resposta. 1,6 não pode ser essa resposta. 1,9 não pode ser essa resposta. Então, achamos o valor do ferro, porém, nenhuma das alternativas estava correta. Ou seja, é o ácido clorídrico que vai ser a resposta correta. Resta saber se é 1,46 ou 1,825. Então, não tem jeito, a gente vai ter que fazer aqui mesmo, né? Eu vou fazer do ladinho aqui, ó. Do lado não, acho que eu vou fazer para baixo. Acho que tem espaço embaixo aqui. Vamos fazer para baixo, né? A proporção, ó, vamos só pegar. A proporção é de 2, agora 2 mol do ácido para 1 mol do sal formado. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar 2 mol do HCl para 1 mol do FeCl2. Novamente, vai ser uma massa em gramas, que eu não sei. Vou colocar X mesmo aqui. X gramas vai produzir o mesmo 2 vezes 10 a menos 3 mol. E aqui em cima vai ficar a mesma coisa, ó, é 1 mol, só que eu quero só 80% dele, então 0,8. E aqui, 2 mol de HCl, vai ser 2 vezes a massa molar. A massa molar, né, 35,5 mais 1, 36,5. Então, 2 vezes 36,5. Se você fizer esse cálculo aí, esse novo x aqui, né? Se você quer diferenciar, né? Esse aqui vai ser um x'. O pessoal da matemática adora, né? Esse valor aqui, ó, fazendo esse cálculo aqui, 2 vezes 36,5, que dá 73, né? Vezes 2, vezes 10 a menos 3, dividido por 0,8, tudo isso aí vai dar 1,825 vezes 10 a menos 1 gramas de HCl. E aí a gente já tem aqui a nossa resposta na letra D. Beleza? Então aí era um exercício com 2 cálculos estequiométricos em um, envolvendo rendimento. Então lembrando, ó, o que significa esse 0,8 aqui? Ó? Isso aqui é o rendimento, tá? Então rendimento, esse 0,8 eu posso colocar ele aí para fazer o cálculo. E poderia também fazer a parte, tá? Mas eu teria que descobrir qual era o 100%. Né? Então, eu teria que fazer um cálculo aqui. Se eu fosse fazer sem o 0,8, que eu teria que calcular antes, tá? Então, esse valor, ele é 80%. Eu teria que calcular qual que seria o valor de 100%, então, para chegar nesse resultado aqui. Dá para fazer também, é outro caminho. Vamos lá, nós estamos batendo quase 1 hora de exercício, de lista aqui. Isso que eu falei lá no começo, vai ser uma lista... Quer dizer, eu nem sei se eu falei nessa, né? Porque eu fiz algumas gravações aqui até chegar no resultado final. Mas, então, vídeo meio raiz aqui, compridão do canal. 9. Um fermento químico utilizado para fazer bolos é o sal bicarbonato de amônio, também chamado de carbonato ácido de amônio. Quando aquecido, esse sal se decompõe em gás carbônico, amônia e água. Partindo de 25 gramas de um fermento que apresenta 80% de pureza em carbonato ácido de amônio, responda às questões abaixo. Então, qual é a reação do processo? Então, vou fazer como eu fiz no anterior ali. Eu vou pegar aqui, ó. Não quero isso. Dá uns enteres aqui e responder. Então, vamos lá. Qual é a reação? Então, eu tenho o bicarbonato de amônio, tá? Quando aquecido, se decompõe, então a reação de decomposição. O único reagente é o bicarbonato de amônio. E aí, quem que é o amônio? É o NH4+, o íon NH4+. Quem que é o bicarbonato? É o HCO3-. Então, bicarbonato, HCO3, de amônio, NH4. Ele vai se decompor. Então, eu indico aqui um triângulo. Aquecimento, que é quando aquecido, se decompõe em quem? Gás carbônico, CO2, mais amônia, que é o NH3, mais água, que esse aqui todo mundo sabe, né? H2O.
Ó, beleza? Agora, né? O que eu tenho aqui? Balanceamento. Tenho que ver. Tá balanceado? Não tá. Vamos contar. Então, metais, não tem. Ametal que não seja CHO, tem. Nitrogênio, tem um desse lado, um desse lado. O N tá ok. Carbono, tem? Tem. Tem um aqui e um aqui tá ok. Hidrogênio, tem? Tem. 4 aqui do amônio, mais um do bicarbonato, 5. Eu tenho 3 na amônia, mais 2 na água, 5. Oxigênio, 3 aqui no bicarbonato de amônio, 2 desse lado aqui, mais um aqui, 3. Então, 3 de cada lado tá valendo. Tudo balanceado. O que eu poderia fazer aqui para, né, lá numa avaliação aberta dessa, poderia colocar, né, beleza, isso aqui é sólido, isso aqui vai ser gasoso, isso aqui vai ser gasoso, e quando é aquecido ali no forno, né, então a gente provavelmente vai estar falando aqui, né, de uma água também gasosa, vapor, tá? Pela temperatura que está ali dentro do forno. Beleza? Então, qual é a reação do processo? Está aí representada para a gente. Vamos pegar aqui agora, né, qual o volume de gás carbônico obtido nas CNTP. Então, novamente, vou dar uns enteres aqui, para a gente resolver aqui nesse espaço. Então, eu preciso agora, né, que eu tenho uma equação balanceada, relacionar. Eu tenho 25 gramas de fermento, com 80% de pureza, o fermento é esse, e eu quero saber o volume de gás carbônico, então eu vou relacionar NH4HCO3 com gás carbônico. Vou repetir aqui, a proporção é 1 mol do NH4HCO3 para 1 mol também do CO2, beleza? Se eu tenho 25 gramas desse cara, eu poderia colocar aqui, né? Porém, observa lá, ó, ele tem 80% de pureza. Novamente, você tem duas opções. Ou você calcula esse valor antes, ou você pega esse 25 aqui, multiplica por aquele 80 expresso em decimal, 0,8. 80% 0,8. 80% 0,8. Coloco aqui e faço o cálculo tudo junto. É uma opção. É que eu estou usando nessa lista, né? Aqui, então, essa massa de bicarbonato vai fornecer qual volume de gás carbônico? X litros de gás carbônico, tá? De CO2. Então, eu tenho que fazer uma conversão aqui agora de mol para massa e de mol para volume. De mol para volume, fácil. CNTP, ele já até deu para nós aqui, 22,4 litros. 22,4 litros de CO2 para 1 mol, né? Isso aqui, para quanto do NH4HCO3? Aí ele não deu a massa molar. Mas, como eu falei, né, eu já fiz o meu cálculo aqui e a massa molar, né, do NH4HCO3, a massa molar é de 79 gramas por mol. Então, aqui, 79 gramas. Fazendo os cálculos, faço os cálculos aí, ó, vai ser 0,8 vezes 25 vezes 22,4, tudo isso aí, então vou colocar aqui, 0,8 vezes 25 vezes 22,4. O 79 vai multiplicar o x, depois ele vai passar dividindo, então vai ficar aqui 79. Isso aqui vai dar o valor pra gente, cadê o meu rascunho, que tá todo bagunçado? 5,67 litros. 5,67 litros de CO2, tá? Esse é o resultado que eu obtive aí nessa conta. Tudo bem? Agora, vamos para o próximo aqui, que é a letra C. Vamos dar mais uns enteres aqui, que agora eu quero saber, né, o autor quer saber o número de mols de moléculas de amônia obtido. Então, vamos lá. A proporção agora que eu quero, que me interessa, é entre o meu... como é que é o nome disso, gente? Gente, fugiu. Fermento. A palavra fermento que eu queria falar e não veio. O meu fermento, que é o bicarbonato de amônio,
e amônia, né? Poderia também, se você quisesse, ó, usar aqui, ó, 5,67 litros de CO2 e relacionar aqui, porque você já tem esse valor que foi produzido, tá? Seria possível. Eu vou usar essa mesma lógica aqui, tá? Para a gente fazer. Então, eu tenho agora 1 mol do meu NH4HCO3 para 1 mol de amônia e não mais 1 mol de CO2. Então, 1 mol do NH3. E aí, eu quero saber número de mol de amônia. Então, eu quero saber X mol de amônia. Tá? Que eu consigo obter desse fermento, que vai ser a mesma lógica. Eu tenho um fermento que tem 0,8, né? Tem 80% de pureza. Então, 0,8 vezes 25. Tenho que converter novamente mol para grama, a gente já calculou ali 79. E aqui, mol e mol, não precisa converter, eu só repito 1 mol. Quanto que vai ser esse X, né? Vamos colocar aqui, diferenciar X', né? A gente tem, então, 0,8 vezes 25 vezes 1, que vai dar 0,8 vezes 25, dividido por 79, né? Agora, este valor vai dar quanto? Aproximadamente, isso aqui dá aproximadamente 0,25 mol de amônia, tá? 0,25 mol de amônia aproximadamente nos meus cálculos aqui. Tranquilo? Agora essa outra, tá? Seria dissertativa, né? Escrever aqui mesmo. Como essa reação favorece o crescimento do bolo? Por que o bolo cresce, né? Alguma coisa faz ele crescer. O que faz ele crescer? Os gases, né? Então, o que você responderia aqui com as suas palavras, né? A reação produz o princípio aí dos fermentos, né? Ele gera uma substância gasosa, essa substância gasosa vai tender a sair da massa e com isso ele vai empurrando até achar um buraquinho para ele sair e com isso ele vai expandindo aquela massa, né? Então aqui, ó, como essa reação favorece a reação do bolo? A reação produz gases, a reação produz gases que, ao tentar sair, expandem a massa, por exemplo. Seria uma ideia, né? Aí você poderia trabalhar, mas o conceito é esse. Por que ela favorece? Porque ela cria gases, e esses gases vão tender a sair do ambiente que eles estão ali e vão, então, levar um pouquinho, arrastar um pouquinho em algum momento aquela massa ali e expandindo ela, beleza? Agora eu dei tanto Enter aqui que eu nem sei o que virou para baixo aqui na minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, aqui o 10, tá, eu vou fazer o seguinte, já vou pegar esse 10 aqui então, e já vou mandar ele para a próxima página e tá de boa. Aí o 10, último exercício, vamos lá, 1h09, na hora que eu acabei de olhar ali na gravação, no vídeo vai ser um pouco menos, porque eu vou cortar o início, né? Novamente o CaCO3, o CaCO3, é um dos constituintes do calcário, importante matéria-prima utilizada na fabricação do cimento. Uma amostra de 7,50 gramas de carbonato de cálcio impuro foi colocada em um cadinho. Cadinho é um recipiente que a gente tem em laboratório, né? Cadinho de porcelana de massa 38,4 e calcinada a 900 graus. Esse cadinho ele pode ser submetido a temperaturas altíssimas, né? Então a gente usa para aquecer quando a gente quer muito que alguma coisa, ou né, tem um ponto de fusão alto, ou a gente quer eliminar toda a matéria orgânica ali, com certeza, a gente faz a calcinação. Obtendo-se, né, como resíduo somente o óxido de cálcio. Sabendo-se que a massa do cadinho com o resíduo foi de 41,97 gramas, a amostra analisada apresenta um teor percentual de carbonato de cálcio igual a, então eu quero o percentual da amostra, tá? Então, primeiro, reação química. CaCO3 aquecido, porque ele foi calcinado. Então, eu tenho
o carbonato de cálcio, que é sólido, vai ser aquecido. E quando isso acontece, ele gera o óxido de cálcio, que é sólido, e o gás carbônico, que é gás, né? Então, o que sobrou no cadinho, né? Só o resíduo sólido. Ele fala aqui, ó, somente o óxido de cálcio sólido. O CO2 foi embora, tá? Ou seja, se a massa do cadinho antes era de 38,40 e depois de 41,97, qual é essa diferença? Inteiramente do óxido de cálcio. Beleza? A gente vai calcular ela daqui a pouco. Por que primeiro a gente tem que ver se está balanceada? Sim, está balanceada. Pode contar isso, vai ter esta relação. O que eu tenho aqui? Eu quero saber a porcentagem de pureza dele aqui, né? O teor desse cara. Então, eu vou ter que interagir esse aqui. Então, eu preciso da informação de quantidade de mols dele. E foi dado, né? Foi dado uma massa dele, né? 7,50 gramas. E foi dado a opção aqui da gente descobrir, né? Quanto de CaO foi formado. Então, a minha relação vai ser entre o CaCO3 e o CaO. Beleza? Então, 1 mol de CaCO3 está para a produção de 1 mol de CaO. Porém, o que o exercício deu para a gente? Ele deu 7,50 gramas de cálcio impuro, então carbonato de cálcio, né, impuro, 7,50, vamos colocar 7,5, esse 7 ficou horrível, vamos melhorar. 7,5 gramas do CaCO3 impuro. Impuro. E o que ele está perguntando? O teor percentual, ou seja, a pureza. O que ele está perguntando? A pureza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por P. Ó. Esse P vai ser o nosso resultado. Né? Não em percentual, vai ser em decimal, mas aí fica fácil da gente chegar no percentual. Né? Então, qual vai ser a pureza dele? Tá? Se eu produzir aqui uma determinada massa, que foi dada indiretamente. Por quê? Ó? Foi dado para nós, aqui, vou fazer desse lado. Ó. O cadinho, depois de aquecer, CD de depois, é no valor de 41,97. O cadinho antes da calcinação valia 38,4 a massa dele. 38,40. Se eu subtrair isso aqui, eu vou encontrar o valor de 3,57 gramas. E de quem vai ser esses 3,57 gramas? Esse valor aqui é do CaO, que foi a única coisa que sobrou, somente ele. Então, beleza. Eu sei que quando eu calcinei essa quantidade aqui de carbonato de cálcio, formou 3,57 gramas do óxido de cálcio. Agora, é só eu fazer, né, aqui a conversão de mol para massa, nos dois casos. Tá? CaCO3, né, é um valor clássico também, 100 gramas. Tá? Aparece bastante o CaCO3 e a massa molar dele é de 100 gramas. Você aqui não tem neste exercício, mas você teria, né, na prova o acesso de alguma forma à massa do cálcio que vale 40, do carbono que vale 12, do oxigênio que vale 16, soma tudo, massa molar 100. E aqui também você teria 40 mais 16, 56, é fácil calcular isso aqui também. 56 gramas de CaO. Pronto. Observe que, ó, como eu coloquei todos os valores, aqui é P. O que você poderia, se você não gosta de colocar esse P aqui? Você não ia usar o 7,5, porque ele é impuro. Você ia colocar um X aqui. Você ia substituir P vezes 75, vezes 7,5, por um X. Você ia calcular, achar o X. E depois você ia fazer, né, o cálculo para verificar quanto de pureza, então. Tá? 7,5 seria 100%. O teu X seria o valor só de carbonato de cálcio. E aí você encontraria o percentual. Tá? Mas lá no final das contas você ia ter que fazer, né, de qualquer forma, algum cálculo para achar este P aqui. Que a gente já vai fazer tudo junto e misturado. E aqui eu já fiz tudo junto e misturado e vou mostrar para vocês como é que monta aqui para vocês poderem replicar aí e fazer os cálculos e chegar no valor. Então eu vou colocar aqui, ó, né, P vezes 7,5, vou fazer por etapas, né, vezes 56, multipliquei essa primeira linha aqui, ó, tá?
Sempre gosto de começar onde está o x, para o x ficar sempre à esquerda. Igual 100 vezes aquele valor ali. Ó. Então, 100 vezes 3,57. Isola o P, pega esses caras e passa dividindo. P vai ser igual 100 vezes 3,57 dividido por 7,5 vezes... Eu coloquei 52 aqui, ninguém me avisou, né? Comenta aí se vocês perceberam. É 56, não 52. É 56. 7,5 vezes 56. Fazendo esses cálculos todos aí, o nosso P dá 0,85. Isso significa que eu tenho 85%. E aqui vem o D. De novo, se você está acompanhando, você percebeu que a maioria das respostas foi letra D, né? Então, 85% aí. Essa foi uma linha de raciocínio. Se você olhar os meus exercícios de estequiometria que tem no canal, você vai ver que eu fazia separado, né? Mas eu estou relativamente sendo seduzido por essa forma de fazer aqui, que eu acho que está ficando relativamente tranquilo. Mas você tem que ver o que é bom para você. Se você gosta de fazer tudo junto aqui ou se você gosta de fazer separado. Aí, veja aquilo que você se adeque melhor e faça e seja feliz. Beleza? Eu acho que era isso. Acabou todos os exercícios. Deixa eu voltar aqui para minha tela, onde a gente vai novamente agradecer aí a presença de vocês aqui assistindo, pedir, né, para quem não é inscrito, não é inscrita, se inscrever, deixar aquele seu joinha se curtiu aí o vídeo, e também, né, deixar aqui à disposição aí o Instagram para você ir lá e acompanhar outras publicações, outros vídeos e resumos que eu estou colocando por lá também, beleza? Era isso então, deixa eu olhar onde é que eu tenho que apertar aqui agora para dizer tchau, até o próximo vídeo.